O conflito entre palestinos e israelenses, que já dura mais de 7 décadas, é essencialmente uma briga por terras consideradas sagradas pelos dois lados. E ao longo do último século, as linhas traçadas nesse território foram sendo constantemente mudadas e até hoje são contestadas por ambas as partes. Eu sou o Daniel Galas, da BBC News Brasil, em Londres, e nesse vídeo eu vou mostrar 8 mapas que contam a história da região. É importante lembrar que esses mapas despertam emoções muito fortes em ambos os lados do conflito e que eles não costumam aceitar muitos dos limites que serão exibidos aqui. A nossa história vai começar em 1918, quando a região conhecida como Palestina, que fica entre o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo, fazia parte do Império Otomano. Árabes e muçulmanos formavam a maior parte da população local, mas muitos judeus já estavam migrando para a região, inspirados pelo movimento sionista que pregava a criação de um Estado judaico na Palestina. Depois da Primeira Guerra Mundial, a Palestina passou para as mãos dos britânicos, que tiveram o mandato da Liga das Nações, a entidade que antecedeu a ONU, para administrar o território. Os britânicos fizeram várias promessas aos árabes e judeus sobre o território, mas nenhuma delas foi cumprida porque o Reino Unido acabou dividindo o Oriente Médio em um acordo com a França. O que nos leva ao segundo mapa, que mostra essa divisão do mandato francês e britânico. Essa divisão causou um clima de tensão entre nacionalistas árabes e sionistas, que levou a confrontos entre paramilitares nos anos 20 do século passado. Essa divisão se manteve até o final da Segunda Guerra Mundial, quando a recém-criada Organização das Nações Unidas começou a discutir a criação de um Estado judeu na Palestina. Em um comitê especial da ONU sobre a Palestina, os defensores da criação de um país novo citaram a ligação histórica e religiosa dos judeus com a região. O Holocausto contra os judeus na Segunda Guerra também fez crescer a pressão internacional em favor da ideia. Em 29 de novembro de 1947, a Assembleia Geral aprovou um plano para a divisão da Palestina, como mostra o nosso terceiro mapa. A divisão criaria um Estado árabe independente, um Estado judeu e um regime especial para a cidade de Jerusalém. O plano foi aceito pelos israelenses, mas não pelos árabes, que o consideraram uma perda de territórios, e por isso nunca foi implementado. Um dia antes de expirar o mandato britânico na Palestina, em 14 de maio de 1948, a Agência Judaica para Israel, que representava os judeus na época, declarou a independência do Estado de Israel. No dia seguinte, Israel solicitou a adesão às Nações Unidas, status que finalmente alcançou um ano depois. Nesse mesmo dia, Egito, Jordânia, Síria e Iraque invadiram o território recém-criado. Foi a primeira guerra árabe-israelense, também conhecida pelos judeus como a Guerra da Independência. 2 anos depois foi assinado um armistício e um novo mapa foi desenhado, o quarto que vamos exibir neste vídeo. Ele mostra como o Estado árabe planejado pela ONU anos antes havia sido reduzido pela metade. Os palestinos dizem que neste momento começou a Nakba, a chamada destruição ou catástrofe nacional, quando cerca de 750 mil palestinos fugiram para países vizinhos ou foram expulsos. Nosso quinto mapa mostra como ficou a divisão da cidade de Jerusalém em um setor israelense e um setor árabe, após a Guerra da Independência de Israel. 2 décadas depois, aconteceu um dos eventos mais importantes da história do conflito entre palestinos e israelenses, a Guerra dos 6 Dias. Em 1967, entre 5 e 10 de junho, Israel obteve uma vitória esmagadora sobre uma coligação árabe. Como mostra o nosso sexto mapa, Israel capturou a faixa de Gaza e a península do Sinai do Egito, a Cisjordânia e Jerusalém Oriental da Jordânia e as colinas de Golã da Síria. 500 mil de palestinos viraram refugiados. Em 1978, 5 anos depois de Israel derrotar novamente uma coalizão de países árabes na Guerra do Yom Kippur, o Egito se tornou o primeiro país árabe a assinar um acordo de paz com Israel. Em troca, Israel devolveu aos egípcios a península do Sinai, ocupada desde a Guerra de 1967. E em 1994, a Jordânia se tornou o segundo vizinho árabe a assinar um acordo de paz com Israel. O que nos leva ao nosso último mapa deste vídeo, que mostra as fronteiras atuais de Israel. Atualmente, Israel só tem fronteiras definidas com o Egito e a Jordânia. Israel e o Líbano ainda não chegaram a um tratado de paz para definir a sua fronteira, mas a linha de armistício de 1949 entre os dois países serve como fronteira de fato. A fronteira de Israel com a Síria permanece indefinida.
a ONU considera as colinas de Golã território ocupado por Israel, enquanto os israelenses dizem que é um território em disputa. Outra fonte de disputa são as regiões palestinas da Cisjordânia e da Faixa de Gaza, tomadas também por Israel na Guerra dos 6 Dias. Na Cisjordânia, considerada pela ONU território ocupado por Israel, vivem mais de 3 milhões de palestinos. Desde a assinatura dos Acordos de Paz de Oslo, em 1994, parte da Cisjordânia é administrada pela Autoridade Nacional Palestina. Em outras partes do território, porém, Israel vem ampliando a construção de colônias judaicas, o que é alvo de críticas e uma das razões apontadas para o fracasso dos Acordos de Oslo. Na faixa de Gaza, onde vivem outros 2 milhões de palestinos, Israel se retirou unilateralmente em 2005, mas manteve um cerco ao território intensificado desde que o grupo radical islâmico Hamas passou a controlar a região em 2007. A questão das fronteiras de Israel é fundamental para entender o conflito que existe há pelo menos 75 anos na região e que hoje parece estar tão distante quanto nunca de uma solução. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe os seus comentários e até a próxima. O conflito de 7 décadas entre israelenses e palestinos alcançou um nível inédito nos últimos dias. Uma onda de ataques coordenados pelo grupo militante Hamas pegou Israel de surpresa, causou a morte de centenas de israelenses e tem sido respondido com novas ofensivas de Israel contra o território palestino de Gaza. Mas como essa crise chegou ao estágio atual com uma resolução cada vez mais distante? Eu sou Júlia Brown, da BBC News Brasil, e neste vídeo respondo 8 perguntas sobre esse conflito que mexe com todo o xadrez geopolítico do Oriente Médio. Eu vou voltar ao início do século XX, com a onda de antissemitismo sofrida pelos judeus que viviam na Europa e na Rússia. Em resposta, ganhava força também o sionismo, que é como é chamado o movimento nacionalista que almejava a criação de um Estado judeu na Palestina. Essa região, que fica entre o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo, é considerada sagrada para muçulmanos, judeus e católicos. Naquela época, ela pertencia ao Império Otomano e era ocupada principalmente por árabes e outras comunidades muçulmanas. Mas começou a acontecer uma forte imigração de colonos judeus que começaram a se assentar ali e que enfrentaram resistência. Daí veio a Primeira Guerra Mundial, quando o Império Otomano foi derrotado e se desintegrou. Foi quando o Reino Unido recebeu um mandato da Liga das Nações, o órgão que antecedeu a ONU, para administrar o território da Palestina. Mas antes e durante a guerra, os britânicos haviam feito várias promessas, tanto aos árabes quanto aos judeus, que mais tarde não foram cumpridas. Entre outras razões, porque o Reino Unido já tinha acordado secretamente com a França a divisão do Oriente Médio. Essa situação ampliou as tensões entre nacionalistas árabes e sionistas na região, e serviu de estopim para confrontos entre paramilitares judeus e grupos árabes. Mas a Segunda Guerra Mundial trouxe o Holocausto, que foi um massacre de 6 milhões de judeus e outras minorias. Essa tragédia humanitária aumentou a pressão mundial para que se estabelecesse um Estado judeu. Em 29 de novembro de 1947, a Assembleia Geral aprovou um plano de partilha da Palestina, que recomendou a criação de um Estado árabe independente e de um Estado judeu, além de um regime especial para Jerusalém. Israel foi fundado em 14 de maio de 1948. No dia seguinte, o Egito, a Jordânia, a Síria e o Iraque invadiram o território recém-criado. Foi a Primeira Guerra Árabe-Israelense, também conhecida pelos judeus como Guerra de Independência ou de Libertação. Após o conflito, o território inicialmente planejado pelas Nações Unidas para estabelecer um Estado árabe foi reduzido pela metade. Para os palestinos, começou a Nakba, a chamada destruição ou catástrofe, o início da tragédia nacional. Cerca de 750 mil palestinos fugiram para países vizinhos ou foram expulsos e nunca mais puderam voltar. Foram anos de tensões nas fronteiras entre árabes e israelenses, até a Guerra dos 6 Dias, em 1967, que foi breve, mas mudou drasticamente o cenário regional. Israel conseguiu uma vitória esmagadora contra a coalizão de países árabes e capturou vários territórios importantes. Do Egito, foram tomadas a faixa de Gaza e a península do Sinai, que mais tarde seria devolvida. Da Jordânia foi tomada a Cisjordânia, incluindo Jerusalém Oriental. E da Síria foram tomadas as colinas de Golã. 500 mil de palestinos viraram refugiados. Mas por que Israel foi criado bem ali? Segundo a tradição judaica, a área é a terra prometida por Deus ao primeiro patriarca, Abraão,
e aos seus descendentes. A área foi invadida na antiguidade por assírios, babilônios, persas, macedônios e romanos. Roma foi o império que deu nome à região como Palestina e que 7 décadas depois de Cristo expulsou os judeus após combater os movimentos nacionalistas que buscavam a independência. Com a ascensão do Islã, no século 7 d.C., a Palestina foi ocupada pelos árabes e depois conquistada pelos cruzados europeus. Em 1516, foi estabelecida a dominação turca, que duraria até a Primeira Guerra Mundial, quando foi imposto o controle britânico que eu comentei mais cedo. Na ONU, o Comitê Especial para a Região da Palestina declarou em 1947 que havia, entre aspas, argumentos baseados em fontes bíblicas e históricas para criar um Estado judeu ali. O plano de partilha da Palestina, aprovado pela ONU em novembro daquele ano, recomendando a criação de um Estado árabe independente e de um Estado judeu, foi aceito pelos judeus, mas não pelos árabes, que o consideraram uma perda de territórios. E ele acabou nunca sendo implementado. E como os palestinos acabaram divididos em 2 territórios separados por 45 quilômetros, a Cisjordânia e a faixa de Gaza? A divisão do território foi definida pela Linha do Armistício de 1949, estabelecida depois da criação de Israel e da Primeira Guerra Árabe-Israelense. A Cisjordânia fica entre Jerusalém, reivindicada como capital tanto por palestinos como por israelenses, e a Jordânia, a leste, enquanto Gaza faz fronteira com o Egito. A Cisjordânia é governada pela Autoridade Palestina, cuja principal facção, o Fatah, não é um grupo islâmico, e sim secular, mas Israel controla as fronteiras e a segurança do território. Ali também as tensões e confrontos têm crescido ultimamente, até porque assentamentos de colonos israelenses têm avançado sobre territórios reivindicados pelos palestinos. Já a faixa de Gaza ficou sob ocupação israelense de 1967 a 2005, quando Israel retirou todas as suas tropas dali. No ano seguinte, o grupo islâmico Hamas, considerado terrorista por grande parte da comunidade internacional, venceu as eleições, expulsou as forças ligadas à Autoridade Palestina e passou a controlar Gaza. Vários conflitos entre Hamas e Israel eclodiram desde então. O Hamas não reconhece a legitimidade do Estado de Israel, nem os acordos assinados por Israel com outros grupos palestinos como a Autoridade Palestina. O grupo radical, que é financiado e treinado pelo Irã, defende que Israel deixe de existir e seja substituído por um Estado sob a lei islâmica. E desde que o Hamas assumiu o poder, Gaza vive sob um rígido bloqueio de Israel e Egito, que alegam fazer isso para se proteger de ações extremistas. O governo israelense também controla o espaço aéreo, a costa e todo o acesso de veículos e de pessoas na faixa. A vida em Gaza não é nada fácil para a população. Cortes de energia são uma ocorrência diária, mesmo em períodos de calmaria nos conflitos. Tanto a usina de energia local quanto os geradores individuais dependem de óleo diesel, mas o suprimento é restrito pelo bloqueio. A água potável também é escassa. As casas receber abastecimento da rede de encanamento só por uma parte do dia. Para driblar o bloqueio, o Hamas construiu uma rede de túneis que usa para comercializar produtos. Mas Israel muitas vezes alvejou esses túneis, alegando que eles servem para a movimentação de militantes. Segundo a ONU, a metade da população de Gaza, ou 1 milhão de pessoas, depende de ajuda humanitária para se alimentar diariamente. As áreas urbanas de Gaza têm também uma das maiores densidades populacionais do mundo. Na média, são cerca de 6 mil pessoas por quilômetro quadrado, o que é inferior à média da cidade de São Paulo. Mas essa cifra sobe para 9 mil na cidade de Gaza. A ONU diz também que mais de 600 mil refugiados vivem em 8 campos superlotados. A essa altura, você deve estar pensando, e quanto aos acordos de paz? Bom, em 1993, a Organização para a Libertação da Palestina, a OLP, e Israel assinaram os Acordos de Oslo, nos quais o grupo palestino renunciava à violência e ao terrorismo e reconhecia a lei de Israel para existir em paz e segurança. Mas a demora em estabelecer um Estado palestino independente, o avanço de colônias israelenses na Cisjordânia e o cerco israelense em torno desse território complicaram o processo de paz. Além disso, nunca foi resolvido o status de Jerusalém, que Israel chama de sua capital indivisível e cujo lado oriental é considerado pelos palestinos como sua capital histórica. Os palestinos também exigem o direito de retorno dos refugiados, algo que Israel descarta.
Para completar, os dois lados estão em desacordo quanto às fronteiras. Os palestinos exigem que o futuro Estado esteja em conformidade com as fronteiras anteriores a 4 de junho de 1967, antes do início da Guerra dos 6 Dias. Israel rejeita a proposta. Com tudo isso, como fica o status da Palestina? As Nações Unidas reconheceram a Palestina como um Estado observador não membro no final de 2012. O Brasil está entre os países que votaram a favor da medida e é parte dos 70% dos membros da Assembleia Geral da ONU que reconhecem a Palestina como um Estado. A mudança de status permitiu que os palestinos participassem dos debates da Assembleia Geral e aumentassem as possibilidades de adesão às agências da ONU e a outros órgãos. Mas a votação não criou o Estado palestino de fato. Como deu para notar, o conflito israelo-palestino é uma questão conturbada não só no Oriente Médio, mas no xadrez geopolítico mundial. De um lado, Israel conta com um lobby significativo e poderoso nos Estados Unidos, onde a opinião pública costuma ser favorável à posição israelense. Com isso, é virtualmente impossível que um presidente americano retire o apoio a Israel. Israel é um dos maiores beneficiários de ajuda americana, e a maior parte dela vem na forma de subsídios para a compra de armas. Do outro lado, os palestinos não têm o apoio aberto de nenhuma potência. Na região, o Egito deixou de apoiar o Hamas em 2013, deixando a Síria, o Irã e o grupo libanês Hezbollah como os principais apoiadores da Palestina hoje. A causa palestina tem muitos simpatizantes ao redor do mundo, mas até o momento isso não se traduziu em avanços concretos. E qual a possibilidade do conflito ser resolvido? Bom, muitos especialistas acham que isso dependeria, de um lado, de Israel apoiar um Estado soberano para os palestinos que de alguma forma abarcasse o Hamas, acabar com o bloqueio em Gaza e tirar as restrições de movimento na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental. Os palestinos insistem que as fronteiras devem ser as que existiam antes da Guerra de 1967. Em contrapartida, os grupos palestinos deveriam renunciar à violência e reconhecer o Estado de Israel. Daí, seria preciso entrar em acordo quanto a fronteiras, colônias israelenses e a volta de refugiados palestinos. Além disso, enquanto no campo de batalha as coisas ficam cada vez mais incontroláveis na faixa de Gaza, há uma espécie de guerra silenciosa na Cisjordânia com a construção contínua de colônias israelenses, o que reduz o território palestino nas áreas autônomas. Mas talvez a questão mais complicada devido ao simbolismo seja Jerusalém, a capital de palestinos e israelenses. Um acordo definitivo nunca será possível sem resolver este ponto sensível. Agora, a escalada nos conflitos nos últimos dias e o alto número de mortes tornam essa possibilidade de paz ainda mais distante. Com isso eu fico por aqui. Você pode acompanhar a cobertura completa dessa crise no nosso YouTube, nas redes sociais e em bbcbrasil.com. Obrigada. A recente escalada de violência entre israelenses e palestinos atraiu novamente as atenções do mundo para um conflito que se arrasta por décadas, misturando política, religião e disputa por território. Depois de 11 dias de confronto, Israel e Hamas anunciaram cessar-fogo. Ambos os lados dizem terem saído vitoriosos. Até a publicação desse vídeo, 243 palestinos teriam morrido em Gaza. Mais de 100 mulheres e crianças, segundo autoridades palestinas. Em Israel, serviços de saúde afirmam que foram 12 vítimas israelenses, 2 delas crianças. Meu nome é Camila Veras Mota, da BBC News Brasil em São Paulo, e nesse vídeo eu respondo as perguntas mais buscadas por vocês no Google. A gente começa logo com a mais frequente, que parece simples, mas nunca é. O que está acontecendo em Israel? Resumindo, Israel e o Hamas, o grupo extremista que controla parte do território palestino, a faixa de Gaza, estão travando mais um conflito violento. A disputa entre israelenses e palestinos começou há muito tempo, mas o gatilho dessa nova escalada foi a ameaça de despejo de famílias palestinas de Sheikh Jarrah, um bairro fora dos muros da cidade velha de Jerusalém. Cada informação que a gente traz precisa de um contexto, então só para deixar claro, pelo plano de partilha da ONU, na fundação do Estado de Israel, Jerusalém deveria ser dividida em 2 partes, o lado oriental, palestino, e o lado ocidental, israelense.
Esse bairro fica na parte palestina. Então, por que a justiça de Israel determinou que as famílias palestinas fossem expulsas? Porque entendeu que os judeus que entraram na justiça tinham a posse do terreno. Para entender essa disputa, vamos voltar no tempo. A defesa desses judeus israelenses alega que em 1870, quando a Palestina ainda estava sob domínio do Império Turco-Otomano, eles haviam comprado as terras em Sheikh Jarrah. Ali permaneceram até 1948. Quando logo após a fundação do Estado de Israel, o país foi atacado pelos vizinhos árabes. Israel ganhou a guerra, mas a Jordânia acabou ocupando a parte oriental de Jerusalém. Foi então que a Jordânia e o braço da ONU para Refugiados, a ACNUR, construíram em Sheikh Jarrah casas para 28 famílias palestinas refugiadas. Mas as famílias palestinas nunca ganharam direito definitivo sobre a posse da terra. Foi quando Israel ocupou Jerusalém Oriental em 1967, eu vou falar sobre isso mais tarde, que começou então o litígio. Os proprietários judeus passaram a tentar reaver a área na justiça. E aí entra uma questão que desafia os limites da justiça e de quem determina as regras de um país. É que as leis israelenses permitem que judeus reivindiquem direito de propriedade às terras que possuíam antes de 1948. O problema é que não concedem o mesmo direito a palestinos que eram proprietários de terra que atualmente pertencem a Israel. Ou seja, um palestino não poderá contar com essa lei para dizer que pertence a ele uma terra em Jerusalém Ocidental ou mesmo em alguma parte ocupada por Israel após vencer guerras e anexar territórios. Em 1982, os tribunais israelenses decidiram a favor da adoção de um acordo entre os arrendatários palestinos e os proprietários judeus. Esse acordo estabeleceu que os, digamos assim, inquilinos palestinos tinham arrendamentos protegidos sob a lei israelense, mas que os proprietários ainda manteriam a posse da terra. Mas agora, judeus ganharam no Tribunal de Israel o direito de reaver suas propriedades em Sheikh Jarrah. A decisão final ainda será dada pela Suprema Corte israelense, portanto, continua o debate legal e moral entre os direitos dos inquilinos detentores do arrendamento, ou seja, as famílias palestinas, e os titulares da propriedade, segundo a lei israelense, os judeus. Mais simbólico ainda é que a decisão da retirada das famílias tem ocorrido justamente na área oriental de Jerusalém, que deveria ser a capital de um Estado palestino, segundo o plano de partilha da ONU, o mesmo que abriu caminho para a fundação do Estado de Israel. Essa parte oriental de Jerusalém, inclusive, está sob a ocupação militar de Israel desde a Guerra de 1967, como falei, uma ocupação que é considerada ilegal pela comunidade internacional, com exceção de poucos países. Enfim, já está claro que essa é uma disputa por muito mais do que um punhado de casas. Há décadas, israelenses têm ocupado áreas em territórios palestinos por meio dos chamados assentamentos, tanto em Jerusalém Oriental quanto na Cisjordânia. E só para ficar claro, pelo plano de partilha da ONU, a área conhecida como Palestina, que estava sob domínio britânico na época, deveria ser dividida entre o que viria a ser o Estado de Israel e a Palestina. A grande maioria desses assentamentos é considerada pela ONU uma violação das leis internacionais. Jerusalém seria dividida em duas, como eu já disse, e o território palestino ficaria assim, desmembrado, mas com um ponto de comunicação, ou seja, seria possível transitar por toda a sua extensão. Hoje, depois de ocupações e anexações por Israel, veja o que sobrou. A faixa de Gaza vive sob bloqueio de Israel e do Egito e não tem comunicação com a Cisjordânia, comandada pela Autoridade Palestina e onde há um pouco mais de estabilidade. Mas a Cisjordânia, que também está há décadas sob a ocupação militar israelense, é palco também do avanço constante na construção dos chamados assentamentos. No território, há cerca de 430 mil judeus israelenses que ocupam 132 assentamentos e 124 ditos postos avançados menores. Em pelo menos 6 ocasiões, desde 1979, o Conselho de Segurança da ONU reafirmou que esses assentamentos são, abre aspas, uma violação flagrante da lei internacional. A última delas foi em 2016 e o documento oficial também menciona Jerusalém Oriental. E o que diz Israel? Israel defende as iniciativas argumentando que elas representam uma estratégia de defesa da sua integridade e não uma tentativa de minar a soberania palestina. Argumenta também que não dá a refugiados o direito de retorno às suas casas porque isso comprometeria a sua própria existência como Estado judeu. Segundo o editor da BBC para o Oriente Médio, Jeremy Bowen, o fato de o conflito ter desaparecido das manchetes internacionais nos últimos anos, pelo menos até agora, não significa que tenha acabado. É uma ferida aberta no Oriente Médio, diz ele, que gera ódio e ressentimento, que atravessa não apenas os anos, mas gerações. Mas não foram só as ameaças de despejo que deflagraram a atual onda de violência. Nas últimas semanas, houve a violenta repressão de palestinos por parte da polícia israelense durante o Ramadã, o mês sagrado dos muçulmanos, culminando com o uso de gás lacrimogênio e de granadas dentro da mesquita de Al-Aqsa, o lugar mais sagrado para os muçulmanos, depois de Meca e Medina.
Os palestinos protestavam em solidariedade às famílias ameaçadas de despejo. Foi então que o Hamas, o grupo extremista palestino que controla a faixa de Gaza, resolveu dar um ultimato a Israel para remover suas forças do complexo de Al-Aqsa e de Sheikh Jarrah. Israel não acatou a ordem e o Hamas então começou a disparar foguetes contra cidades israelenses. Até hoje, o Hamas considera os israelenses invasores, não só das áreas consideradas ocupações ilegais, mas de todo o território e defende a destruição total de Israel, mas não tem poder de fogo para tal. As dezenas de foguetes foram quase todos interceptados pelo poderoso sistema israelense de interceptação de mísseis, chamado Domo de Ferro. Israel respondeu com uma série de bombardeios à faixa de Gaza. Vamos então à segunda pergunta, a questão de fundo. Qual então a origem do conflito entre israelenses e palestinos? Eu já falei um pouco antes, mas quando a gente fala em origem, dá sempre para se aprofundar. As tensões entre os dois povos aumentaram quando a comunidade internacional deu ao Reino Unido a tarefa de estabelecer um lar nacional na Palestina para o povo judeu ao fim da Segunda Guerra Mundial. Vamos lembrar aqui que foi na Segunda Guerra Mundial que ocorreu o Holocausto, o genocídio em massa de milhões de judeus, assim como de outras minorias. O Reino Unido havia tomado controle da área conhecida como Palestina depois que o Império Turco-Otomano fora derrotado na Primeira Guerra Mundial e posteriormente desmembrado. Ou seja, os palestinos passaram do domínio turco-otomano para o domínio britânico. Naquela ocasião, a área conhecida como Palestina era habitada por uma maioria árabe-palestina, mas também por uma minoria de judeus. Entre as décadas de 1920 e 40, cresceu o número de judeus que se dirigiam à região, com muitos fugindo da perseguição na Europa e também em busca de uma pátria depois do Holocausto. Mas por que a Palestina? Eles foram incentivados pelo chamado sionismo, o movimento nacionalista judaico surgido no século XIX, que promovia a ideia de um Estado para o povo judeu. Seria um retorno à Terra Prometida, onde se desenrolou a maior parte da história judaica até o início da diáspora, ainda na Antiguidade. Foi nesse contexto e com os horrores do Holocausto ainda muito próximos que, em 1947, a ONU voltou para que a Palestina fosse dividida em estados judeu e árabe separados, com Jerusalém se tornando uma cidade internacional. Esse plano foi aceito pelos líderes judeus, mas rejeitado pelo lado árabe e nunca implementado. Em 1948, ainda sob esse impasse, os governantes britânicos deixaram a região e os líderes judeus declararam a criação do Estado de Israel. Muitos palestinos e árabes de países vizinhos se opuseram e uma guerra se seguiu. Mais de 700 mil palestinos, segundo a ONU, fugiram ou foram forçados a deixar suas casas no que eles chamam de Al-Nakba, ou a catástrofe. Ela é marcada na mesma data em que Israel celebra sua fundação. Quando o confronto terminou em cessar-fogo no ano seguinte, Israel havia expandido sua presença militar para a maior parte do território, incluindo partes do que deveria ser o futuro Estado palestino pelo plano de partilha da ONU. A Jordânia ocupou terras a oeste do Rio Jordão, que ficaram conhecidos como Cisjordânia, e o Egito ocupou Gaza. Jerusalém foi dividida entre as forças israelenses no ocidente e as forças da Jordânia no oriente. Como nunca houve um acordo de paz com cada lado culpando o outro, houve mais guerras e confrontos nas décadas que se seguiram. Sempre assim, iniciadas por países árabes e vencidas por Israel, que sempre contou com o apoio dos Estados Unidos. Em outra guerra, em 1967, a chamada Guerra dos 6 Dias, Israel ocupou Jerusalém Oriental e a Cisjordânia, bem como as colinas de Golã na Síria, a faixa de Gaza e a Península do Sinai. Israel ainda ocupa a Cisjordânia. Embora tenha saído de Gaza, a ONU ainda considera aquele pedaço de terra como parte do território ocupado. Isso porque Israel determina o que entra e sai de Gaza por meio de um controle militar. É por isso que é tão comemorada em Israel a destruição dos túneis da faixa de Gaza que levam clandestinamente desde armas e munição até alimentos e remédios para o território sob bloqueio há 14 anos. Israel reivindica toda Jerusalém como sua capital, enquanto os palestinos reivindicam Jerusalém Oriental como a capital de um futuro Estado palestino, conforme prevê o plano da ONU. Os Estados Unidos, que têm Israel seu maior aliado no Oriente Médio, são um dos poucos países a reconhecer a reivindicação de Israel sobre a cidade inteira. Próxima pergunta. O que é a faixa de Gaza? A faixa de Gaza é uma estreita faixa de terra localizada na costa oriental do Mar Mediterrâneo. Faz fronteira com Israel no leste e no norte e com o Egito a sudoeste. O território tem 41 quilômetros de comprimento e apenas de 6 a 12 quilômetros de largura, com uma área total de 365 quilômetros quadrados. Mas sua população é de cerca de 1,9 milhão de pessoas, o que a torna um dos territórios mais densamente povoados do planeta.
Na faixa de Gaza, os últimos 21 assentamentos judeus na área foram desmontados em 2005 e os seus colonos foram evacuados. Naquele ano, os militares israelenses desocuparam o território, mas ele segue mantido sob bloqueio há anos. A maior parte é controlada por Israel e outra pelo Egito. A imensa maioria de seus habitantes, algo entre 98% e 99%, é palestina. Chama-se faixa de Gaza devido à cidade de Gaza, cuja existência remonta à antiguidade e é governada pelo grupo extremista palestino Hamas. E o que é o Hamas? O Hamas é o maior dentre diversos grupos de militantes islâmicos na Palestina. O nome em árabe é um acrônimo para Movimento de Resistência Islâmica que teve origem lá em 1987, após o início da primeira intifada palestina, o Levante, contra a ocupação israelense da Cisjordânia e da faixa de Gaza. Em seu estatuto, o Hamas se comprometeu com a destruição de Israel. O grupo inicialmente tinha um duplo propósito de implementar uma luta armada contra Israel, liderada pelo seu braço militar, as Brigadas Izzedin al-Qassam, e de oferecer programas de bem-estar social aos palestinos. Mas desde 2005, quando Israel retirou tropas e colonos de Gaza, o Hamas também se envolveu no processo político palestino. Venceu as eleições legislativas em 2006, pouco antes de reforçar seu poder no ano seguinte, derrubando o movimento rival Fatah, do presidente da Autoridade Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, e ganhando o controle sobre Gaza. A Cisjordânia, no entanto, continuou sob controle do Fatah. E isso, na prática, criou dois governos diferentes em dois pedaços do território palestino, de certa forma ilhados em Israel. Desde então, militantes em Gaza travaram 3 guerras contra Israel. O Hamas como um todo, ou em alguns casos sua ala militar, é classificado como um grupo terrorista por Israel, Estados Unidos, União Europeia e Reino Unido, bem como por outras potências globais. Em sua fundação, o Estatuto do Hamas definiu a Palestina histórica, incluindo a atual Israel, como terra islâmica e exclui qualquer paz permanente com o Estado judeu. O documento também ataca os judeus como povo, o que deixa clara a dificuldade de negociação com o grupo. Em 2017, o Hamas produziu um novo documento de política que suavizou algumas de suas posições declaradas e usou uma linguagem mais moderada. Não houve reconhecimento de Israel nesse documento, mas ele aceitou formalmente a criação de um Estado palestino provisório em Gaza, na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental, algo que é conhecido como as fronteiras pré-1967. E por que pré-1967? Porque depois dessa guerra, como já dissemos, Israel ocupou e anexou territórios que deveriam ser dos palestinos segundo o plano de partilha da ONU. O documento também enfatiza que a luta do Hamas não é contra os judeus, mas contra os agressores sionistas de ocupação. Em resposta, Israel disse que o grupo estava tentando enganar o mundo. E vamos então à última pergunta. A Palestina então é um país? A Palestina é reconhecida oficialmente como Estado da Palestina pela ONU, é um Estado soberano de jure, que é uma expressão em latim que significa pela lei ou pelo direito. Ou seja, é independente teoricamente, mas não na prática. Seu território é formado pela Cisjordânia e faixa de Gaza e advoga Jerusalém como sua capital, ainda que na prática seu controle administrativo parcial seja mantido apenas sobre as 167 ilhas na Cisjordânia e no interior da faixa de Gaza, enquanto seu centro administrativo está atualmente localizado em Ramallah. E as 167 ilhas têm esse nome porque elas não se comunicam por terra, como vocês já viram nesse mapa. O Estado da Palestina é reconhecido por 138 dos 193 membros da ONU, entre eles o Brasil, ao passo que Israel é reconhecido por 164. Desde 2012, a Palestina tem o status de Estado observador não membro das Nações Unidas. O reconhecimento brasileiro ocorreu em 2010, durante o segundo mandato do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A Argentina fez o mesmo dias depois. O Brasil e a Argentina foram os primeiros países ocidentais a reconhecer o Estado palestino, que já havia sido reconhecido por cerca de 100 países da Ásia e da África. Na ocasião, o Ministério das Relações Exteriores de Israel manifestou pesar e decepção com a decisão do presidente brasileiro e afirmou que o reconhecimento prejudica o processo de paz. O governo israelense da época considerou que o reconhecimento constitui uma violação do acordo interino afirmado em 1995, que estabelecia que o status da Cisjordânia e da faixa de Gaza seria determinado em uma negociação entre as partes. A Palestina é membro da Liga Árabe, da Organização de Cooperação Islâmica, do G77, do Comitê Olímpico Internacional e de outros organismos internacionais. É isso, eu espero que tenha ajudado a explicar um pouco mais sobre esse tema tão complexo. Muito obrigada e até a próxima. Desde que o grupo palestino Hamas fez o maior ataque ao território israelense em 50 anos,
presidente americano Joe Biden tem demonstrado repetidamente o que chama de apoio sólido e inabalável a Israel. Em suas declarações após o ataque, Biden disse que, aspas, esta não é uma tragédia distante. Os laços entre Israel e os Estados Unidos são profundos. Reafirmou que os americanos caminham ombro a ombro com os israelenses e garantiu que os Estados Unidos farão de tudo para que Israel possa se defender. As palavras de Biden têm sido acompanhadas de ações. Nos primeiros 4 dias da crise, o presidente americano falou ao telefone 3 vezes com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Ordenou o envio do mais moderno porta-aviões da Marinha Americana ao Mediterrâneo, autorizou reforços para o Domo de Ferro, o escudo antiaéreo israelense, despachou um navio recheado de munições e decidiu mandar seu secretário de Estado, Antony Blinken, a Tel Aviv. O presidente americano adiantou também que pedirá ao Congresso americano a aprovação de um pacote de auxílio militar a Israel. Eu sou Mariana Sanches, correspondente da BBC News Brasil em Washington, e nesse vídeo eu explico de onde vem esse apoio inegociável dos americanos a Israel. Mas primeiro, vale a pena olhar para o histórico dessa relação. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, Israel é o país do mundo que mais recebeu cumulativamente recursos dos Estados Unidos. Entre 1946 e 2023, foram estimados 260 bilhões de dólares. Mais da metade desse montante foi designado como auxílio militar. Mas o apoio não se restringiu a isso. Os Estados Unidos usam com frequência seu poder de veto como membro permanente do Conselho de Segurança da ONU para blindar Israel de sanções ou condenações internacionais por suas sucessivas ocupações ao território autônomo palestino. Em mais da metade das vezes que o governo americano usou o poder de veto, foi para apoiar Israel. Embora sempre tenham defendido formalmente a solução dos 2 estados, um israelense e um palestino, na prática os americanos pouco se moveram para pressionar Israel por essa solução. E durante o governo do republicano Donald Trump, se afastaram do compromisso histórico por 2 estados. Seu sucessor, o democrata Joe Biden, jamais atuou decisivamente para reabrir essa negociação. Biden optou por deixar a questão palestina à margem e tentou avançar na normalização das relações entre países árabes e Israel, travadas há décadas justamente pela indefinição na criação de um Estado palestino. A mais recente negociação entre a Arábia Saudita e Israel tem destino incerto diante do novo conflito entre israelenses e palestinos. Stephen Zunis, professor de política e fundador do Centro de Estudos do Oriente Médio da Universidade de São Francisco, na Califórnia, me disse que, historicamente, enquanto a maioria dos países critica tanto os ataques terroristas quanto os bombardeios em áreas civis, os americanos criticam quase que exclusivamente os palestinos e não censuram as ações de Israel. Em suas manifestações, desde os ataques do Hamas, Biden tem evitado qualquer crítica direta a potenciais excessos da contraofensiva israelense, já sinalizadas pela ONU e pela União Europeia. Mas afinal, quais são as origens dos laços profundos citados por Biden entre Israel e Estados Unidos que explicam o posicionamento americano? Primeiro, temos as raízes históricas. Os horrores do Holocausto, que massacrou estimados 6 milhões de judeus, geraram um contexto internacional que facilitou a fundação do Estado israelense em uma região já povoada há séculos por árabes. Ao final da Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e União Soviética emergiram como as grandes potências mundiais, disputando protagonismo na organização do mundo pós-guerra e áreas de influência global. As potências europeias estavam fragilizadas por terem sido o palco da guerra. Com a maior população judia do mundo naquele momento, os Estados Unidos foram rápidos em se posicionar a favor do novo país e a reconhecê-lo. Atualmente, estimativas indicam que Israel possui cerca de 6,5 milhões de judeus, enquanto os Estados Unidos têm uma comunidade de cerca de 6 milhões de judeus. A União Soviética também apoiou a criação de Israel e, ao menos durante as 2 primeiras décadas de existência do Estado judeu, o apoio americano ao país não era tão desproporcional em relação aos soviéticos.
Tanto assim que quando Israel invadiu o Egito em 1956, na chamada Crise de Suez, os Estados Unidos se posicionaram contra a ação, assim como a União Soviética. Uma década depois, porém, os americanos mudaram significativamente de posição quando ficou claro, em meio à Guerra Fria, que Israel poderia ser decisivo para impor derrotas aos interesses soviéticos na região. O ponto-chave para entender a virada foi a Guerra dos 6 Dias, quando Israel derrotou uma coalizão dos países árabes, compostos inicialmente por Egito, Jordânia e Síria, e apoiados pelos soviéticos. A partir daí, o apoio diplomático e financeiro dos Estados Unidos escalou exponencialmente. Ao longo das décadas seguintes, as relações entre as duas comunidades judaicas, a israelense e a americana, também se mostrou intensa. Uma pesquisa mostrou que 1 em cada 4 judeus americanos já morou em Israel ou pelo menos esteve no país múltiplas vezes. No mesmo levantamento, quase 6 em cada 10 judeus americanos se disseram muito ou razoavelmente ligados emocionalmente a Israel. Para as ONUs, essa conexão certamente explica o posicionamento americano e influencia no segundo tópico desta análise também, a guerra ao terror. Com uma identidade compartilhada, é mais fácil para os americanos terem empatia com os israelenses. Quando Netanyahu compara o ataque do Hamas aos atentados de 11 de setembro de 2001, o maior assalto ao território americano desde a investida japonesa em Pearl Harbor na Segunda Guerra Mundial, o premier israelense mobiliza sentimentos poderosos nos americanos de um trauma coletivo gerado pela derrubada de aviões sobre alvos civis pela Al-Qaeda. O fato de que nos 2 casos os autores das ações eram grupos fundamentalistas islâmicos também aproxima os sentimentos. Ao responder ao 11 de setembro, os Estados Unidos lançaram a chamada Guerra ao Terror, usada como justificativa para as invasões do Afeganistão e do Iraque. Nos 2 países, os regimes locais foram derrubados e o que se seguiu foi uma enorme dificuldade de estabelecer novos governos legítimos e de desocupar as áreas. Atualmente, a estratégia é considerada falha pelos próprios americanos e trouxe enormes custos domésticos e internacionais ao país. Há quem veja no atual momento de Israel, avaliando uma possível incursão por terra em Gaza, um repeteco em menor escala da história recente americana. É o que diz o professor Dov Waxman, do Centro de Estudos de Israel da Universidade da Califórnia, em Los Angeles. Segundo ele, se o impacto psicológico sobre os israelenses do que aconteceu agora é semelhante ao impacto psicológico do 11 de setembro sobre os americanos, então é imperativo que Israel não cometa os mesmos erros que os Estados Unidos cometeram na sua resposta ao 11 de setembro. Em particular, a invasão do Afeganistão pelos Estados Unidos levou a 2 décadas de ocupação e insurgência e não destruiu a Al-Qaeda. Se as forças de defesa de Israel acabarem por invadir Gaza e derrubarem o regime do Hamas, também poderão enfrentar uma insurgência prolongada. Será mais fácil entrar do que sair, como os Estados Unidos aprenderam da maneira mais difícil, fecha aspas. O terceiro ponto é que, embora os judeus sejam uma minoria na população americana, ela é uma minoria poderosa. Metade dos judeus americanos tem renda familiar acima de $100 mil anuais, enquanto entre os americanos em geral, o percentual com essa mesma renda atinge apenas 19%. E 23% dos judeus têm renda familiar superior a $200 mil anuais, contra só 4% dos adultos americanos. Além disso, 36% dos judeus americanos concluíram uma pós-graduação, contra 14% da população em geral. Como elite econômica e intelectual, os judeus encontraram também caminhos prósperos na política. Eles estão super representados no Congresso americano. Na atual legislatura, 34 congressistas, ou 6,4% dos parlamentares, se declaram judeus, enquanto a parcela da população americana autodeclarada judia não ultrapassa 2%. Ainda assim, cientistas políticos defendem que é um mito falar no voto judeu como algo decisivo. Mas mesmo que os votos não sejam decisivos, a ressonância política das pautas pró-Israel não deve ser ignorada. E não é. Segundo os ONUs, dos 3 presidentes que mais avançaram a agenda sionista, Richard Nixon, George W. Bush e Donald Trump, não contaram com o apoio aberto da comunidade judaica, mas nem por isso deixaram de atuar em prol dela. E por que esses presidentes e outros teriam feito isso? Assim chegamos ao nosso quarto ponto, a estratégia política. Há 40 anos, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Alexander Haig,
apontado pelo então presidente Ronald Reagan, cunhou a seguinte definição sobre o aliado do Oriente Médio, abre aspas, Israel é o maior porta-aviões americano, é inafundável, não carrega nenhum soldado americano e está localizado numa região crítica para a segurança nacional dos Estados Unidos, fecha aspas. Para boa parte dos analistas da relação Estados Unidos e Oriente Médio, a descrição segue perfeitamente atual e a estratégia geopolítica é a principal explicação para o apoio praticamente incondicional dos Estados Unidos a Israel. Conforme resumiu a especialista em Oriente Médio Kali Robinson, em um artigo recente, o Oriente Médio tem sido de central importância para os Estados Unidos, já que sucessivos governos têm buscado garantir recursos energéticos vitais, afastar a influência soviética e iraniana, garantir a sobrevivência e segurança de Israel e dos aliados árabes, combater o terrorismo, promover a democracia e reduzir os fluxos de refugiados. Embora a Guerra Fria tenha acabado, isso não mudou significativamente o modo como os Estados Unidos tratam Israel. Em parte porque a região segue sendo desafiadora para os americanos. O Irã, uma teocracia islâmica com grande influência na área e um controverso programa nuclear, é o principal antagonista do país na região. E é também um aliado histórico do Hamas, o grupo palestino responsável pelos ataques ao território israelense. Embora tanto israelenses quanto americanos tenham se permitido especular publicamente sobre a possibilidade de que o Irã estivesse por trás da organização e financiamento do ataque a Israel, até o momento a inteligência americana não encontrou ligações diretas entre o país dos ayatolás e a ação do Hamas. Recentemente, o Irã estreitou laços tanto com a China quanto com a Rússia, o que aumentou ainda mais a importância de ter Israel como enclave americano na área. Israel has the most powerful air force in the region. They have essentially control the skies. They are they have helped suppress leftist and Islamic revolutionary movements in Lebanon, in Jordan, and in other countries. They have provided battlefield testing for American military equipment. The Mossad, the Israeli intelligence, and the CIA have cooperated in intelligence gathering and covert operations. Por fim, conexões ideológicas são o quinto elemento dessa análise. Em um cenário no qual pouquíssimos assuntos são capazes de mobilizar consenso bipartidário, o apoio a Israel é, por enquanto, uma dessas raridades que congrega democratas e republicanos, mas por motivos diferentes. Segundo os Zunis, nas gerações mais velhas de esquerda, existe uma espécie de apego sentimental a Israel, em que israelenses são vistos como pessoas perseguidas que finalmente fundaram seu próprio Estado depois de séculos de exílio. E, nas palavras do cientista político, fundaram um país historicamente progressista, embora não recentemente e não com os palestinos, uma social-democracia muito diferente das reacionárias ditaduras árabes ao seu redor. Por essa análise, Israel espelharia de algum modo o próprio mito fundador dos Estados Unidos, a ideia de um país formado por colonos perseguidos religiosos que construíram com suas próprias mãos uma nova terra próspera e livre. Essa imagem idílica do país, no entanto, tem perdido apoio entre as novas gerações de esquerdistas frustradas com as políticas cada vez mais conservadoras e religiosamente ortodoxas e com o avanço contínuo de Israel sobre a Cisjordânia. Mas a mudança ainda não se traduziu na política dominada por políticos mais velhos. No lado oposto do espectro político, Israel renovou seu apoio junto aos cristãos evangélicos dos Estados Unidos, que representam um pouco menos de 1/3 da população do país. Esse eleitorado, majoritariamente trumpista, ajuda a explicar o apego de Trump à pauta israelense, mesmo que ele nunca tenha contado com a simpatia da comunidade judaica americana. Segundo os Zunis, os evangélicos cristãos de direita veem a questão de Israel como uma manifestação da profecia bíblica necessária para o retorno
retorno de Jesus Cristo à Terra. Eles veem a luta entre Israel e os palestinos como uma continuação da luta entre os israelitas e os filisteus do Velho Testamento. Fenômeno semelhante tem se repetido com evangélicos no Brasil. Com isso, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o seu like e o seu comentário aqui e continue acompanhando nossa cobertura do conflito no nosso site bbcbrasil.com, nas redes sociais e aqui no YouTube. Obrigada. Até a próxima. Tchau. Ao longo dos 75 anos de existência do Estado de Israel, houve diversas tentativas de se chegar a um acordo de paz no Oriente Médio. E algumas delas até foram bem-sucedidas, como no caso dos tratados de paz de Israel com Egito e Jordânia, e mais recentemente com outros países árabes, como Emirados Árabes, Bahrein e Marrocos. Mas uma questão central permanece sem solução: a paz entre palestinos e israelenses. Eu sou Laís Alegrete, da BBC News Brasil, aqui em Londres, e nesse vídeo eu vou falar sobre por que décadas de negociações pela paz nunca deram certo. Antes de começarmos, é possível colocar alguns pontos que sempre foram obstáculos para a paz entre israelenses e palestinos e que nunca foram solucionados. São eles: o destino dos assentamentos israelenses em territórios palestinos que foram ocupados depois de 1967, o direito do retorno de refugiados palestinos, a interrupção da violência, a criação de um Estado palestino na região, a divisão de Jerusalém entre ambos e a delimitação exata das fronteiras de Israel, tanto com os territórios palestinos como com o Líbano e Síria. Agora vamos falar sobre as iniciativas de paz. A primeira delas, talvez a mais influente até hoje, é a Resolução 242 do Conselho de Segurança da ONU, que foi proposta logo depois da Guerra dos 6 Dias, em 1967. Foi nessa guerra que Israel ocupou os territórios da faixa de Gaza, da Cisjordânia, das colinas de Golã e da Península do Sinai. A Resolução da ONU, de novembro de 1967, criou um conceito que norteia até hoje todas as negociações: a chamada Iniciativa Terra por Paz. Isso significa que para os palestinos aceitarem a paz, os israelenses precisam se retirar dos territórios ocupados. Mas essa retirada seria de quais territórios? De todos eles ou só de parte? Esse foi justamente o ponto fraco dessa resolução da ONU, que nunca deixou isso claro. Os israelenses argumentavam que a quantidade de territórios era algo a ser negociado no futuro. Para os palestinos, a resolução exigia a retirada completa de todos os territórios. A falta de consenso nesse ponto foi fundamental para o fracasso da resolução, que não conseguiu trazer paz à região. Mas 12 anos depois, houve um dos maiores avanços pela paz no Oriente Médio: os acordos de Camp David, celebrados nos Estados Unidos. Israel e Egito haviam passado anos em conflito por causa da Península do Sinai, mas em 1977 o presidente egípcio Anwar Sadat fez uma visita histórica a Jerusalém e o clima na região começou a mudar. O presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, aproveitou esses novos ventos para aproximar Egito e Israel. Depois de 12 dias de negociação, foram firmados 2 acordos. Um deles abriu caminho para a paz entre Egito e Israel. Nos anos seguintes, Israel se retirou completamente da Península do Sinai e o Egito se tornou o primeiro grande país árabe a reconhecer a existência de Israel. Mas a questão palestina, negociada em Camp David, não avançou. Os palestinos não aceitaram a proposta de criação de autoridades autônomas na Cisjordânia e Gaza. Camp David é histórico. Muitos dizem que é a mais bem-sucedida negociação da região. O tratado ainda é respeitado, mas não trouxe a paz esperada. Egito e Israel têm relações tensas até hoje, e Sadat acabou assassinado por um extremista árabe que se opunha ao acordo. A próxima grande iniciativa aconteceu em 1991, no final da Guerra Fria, quando Estados Unidos e União Soviética promoveram uma conferência em Madrid. O objetivo era fazer com que outros países árabes seguissem o exemplo do Egito e firmassem tratados de paz com Israel. A Jordânia foi o único país que deu continuidade a esse processo, culminando na paz com os israelenses 3 anos depois. Já Síria e Líbano não aceitaram a aproximação com os israelenses, algo que não mudou até os dias de hoje. Os palestinos não participaram oficialmente com uma delegação da Conferência de Madrid, mas conversas secretas iniciadas nessa conferência deram origem ao próximo grande passo nas relações entre os povos. Eu estou falando dos acordos de Oslo de 1993. Pela primeira vez na história, houve um reconhecimento mútuo entre Israel e a Organização para a Libertação da Palestina, entidade liderada por Yasser Arafat,
que representava os palestinos. Um acordo foi firmado na Casa Branca em setembro daquele ano, com um aperto de mão entre Arafat e o primeiro-ministro israelense Yitzhak Rabin. O Acordo de Oslo estipulou que as tropas israelenses se retirariam em etapas da Cisjordânia e de Gaza e que uma autoridade autônoma provisória palestina seria criada por um período de transição de 5 anos. Embora não estivesse explicitamente declarado no texto, a implicação do acordo é que um dia um Estado da Palestina seria criado ao lado de Israel. O Acordo de Oslo foi apenas parcialmente implementado. O Hamas e outros grupos palestinos não aceitaram o tratado e realizaram atentados suicidas contra Israel. Entre os israelenses, houve oposição por parte de grupos liderados por colonos assentados nos territórios ocupados. O primeiro-ministro Yitzhak Rabin acabou assassinado em 1995 por um estudante israelense de extrema-direita contrário aos acordos. Depois de Oslo, foram feitas diversas tentativas para se chegar à paz. Uma delas foi feita novamente em Camp David em 2000, quando o presidente americano buscou abordar questões como fronteiras, Jerusalém e refugiados. Mas não houve acordo em nenhum desses pontos, e o fracasso em Camp David foi seguido por uma nova onda de violência. Em 2003, houve um grande envolvimento das grandes potências na região. Um plano batizado de Mapa do Caminho foi apresentado pelo chamado Quarteto, formado por Estados Unidos, Rússia, União Europeia e Nações Unidas. O Mapa do Caminho não estabelecia os detalhes de um acordo final, mas sugeria como poderia se chegar à paz em diferentes fases. Primeiro, haveria um compromisso de ambos os lados de aceitar uma solução de 2 estados, Israel e um estado palestino. Palestinos renunciariam à violência e realizariam eleições. Israel interromperia assentamentos e restringiria suas operações militares. Na segunda fase, haveria uma conferência internacional para se traçar as fronteiras provisórias de Israel. E, finalmente, na última fase, haveria um acordo final de paz. O Mapa do Caminho não foi implementado, mas segue sendo um ponto de referência para as negociações até hoje. Nos últimos 20 anos, palestinos e israelenses aceitaram conversar em diversas ocasiões, mas não houve praticamente nenhum grande avanço nas negociações. Foram realizadas conferências nos Estados Unidos em 2007, 2010 e 2013, sob a liderança dos presidentes George W. Bush e Barack Obama. Um dos ingredientes que complicou essas negociações foi a ascensão do grupo Hamas na faixa de Gaza. Israel e países ocidentais se recusam a negociar com o grupo, que classificam como terrorista, e o próprio Hamas não reconhece a autoridade palestina como representante legítima dos palestinos. Com a chegada de Donald Trump ao poder, os Estados Unidos fortaleceram ainda mais sua aproximação com Israel. Em 2017, o governo americano reconheceu Jerusalém como capital israelense, provocando a ira de palestinos e do mundo árabe em geral. E em 2020, Trump apresentou um plano de paz para a região na Casa Branca, que contemplava muitas concessões palestinas e poucas do lado israelense. Os palestinos rejeitaram o plano antes mesmo que ele fosse apresentado, e Trump acabou apresentando sua proposta na Casa Branca apenas ao lado do premier israelense Benjamin Netanyahu. Chegamos em 2023 e a paz entre palestinos e israelenses parece hoje algo muito distante. A situação piorou ainda mais depois de 7 de outubro, com o ataque do Hamas a Israel, que matou mais de 1.000 pessoas e sequestrou dezenas, e a contraofensiva israelense, que já deixou mais de 1.000 palestinos mortos também. A disposição para negociar a paz é hoje quase inexistente. Eu fico por aqui, não deixa de comentar esse vídeo e acompanhar a nossa cobertura sobre esse e outros assuntos. Até a próxima!